tarde a todos e todas que estão presentes aqui conosco, né? Em nome das soluções de domínio da Thomson Reuters, agradeço a participação de vocês e é com grande satisfação que recebemos vocês aqui conectados no nosso encontro, onde vamos falar sobre Perdicomp, questões legais e práticas na DCTF Web. Esse tema foi um tema que surgiu do nosso encontro anteriormente com o Matheus e o Edson. Então, a gente trabalhou, né, para trazer esse tema e preparamos aqui para vocês os conteúdos necessários. Então, vamos falar um pouco sobre como a entrada em operação da DCTF Web é tão importante quanto conhecer as novas obrigações. É relembrar as questões legais e operacionais que envolvem a Perdicomp, e essa será a nossa matéria de hoje, apresentada para vocês. E quem vai apresentar aqui esse tema é o Edson Garcia, né, que já vem nos acompanhando aí também ao longo desses 2 anos de pandemia, né? A gente começou a trazer esses webinars, o Edson está conosco. O Matheus também sempre nos apoiando aí quando o tema cabe a ele participar. E eu aqui, Silvânia, também com vocês, realizando, trazendo esses temas e preparando esses conteúdos para vocês. Então, passo aqui a palavra para o Edson e para o Matheus para iniciar o nosso encontro de hoje. Sejam bem-vindos. Obrigado, Silvânia, mais uma vez. Matheus, obrigado também, né? Obrigado a todo mundo que está aí, uma galera imensa do Brasil todo. Para a gente sempre é um prazer enorme estar falando com vocês, né? Batendo essa bola. Falando em bater bola, quem bate bem bolão aqui é a Silvânia. Se vocês não sabem, ela é uma exímia jogadora de futebol. E eu sempre falo. É só entrar no Instagram dela que você vai ver. Para quem não segue ainda, já falando no começo, tem lá das meninas do time de futebol da Silvânia, FIFA TR Underline 2019. Vão lá dar uma olhada. Tudo porque antes da gente estar falando aqui, a gente estava conversando sobre o assunto e a gente falou de bola. E eu falei, vou começar falando lá de futebol, né? Então, bate-bola hoje vai ser super legal, vai ser do momento mesmo, porque DCTF Web bombando, né? A galera já entregando, já está praticamente todo mundo dentro da DCTF Web. E o mais legal, eu sempre comento, sempre que vem uma obrigação acessória nova, normalmente lá tem os cavaleiros do apocalipse dizendo que o mundo vai acabar e tudo mais. E, na verdade, assim foi com o E-Social, assim foi com o Expediente Contábil. E aí vem a nova obrigação, as coisas começam a andar e a gente começa a perceber que aquilo que se falava que era um bicho de sete cabeças, na verdade, não é. Prova disso, todas as obrigações do SPED são provas disso. O SPED Contábil, o pessoal tinha medo, hoje em dia é algo bastante natural para o pessoal da contabilidade. Até da nota fiscal eletrônica, eu me lembro que o pessoal tinha muito medo de emitir a nota fiscal eletrônica. Hoje em dia, ninguém mais se vê não emitindo nota fiscal eletrônica. Assim foi com o SPED fiscal, assim foi com o E-Social. O E-Social foi uma obrigação também que gerou, nossa, a gente fazia evento, nós falávamos, eu me lembro, a gente fazia evento ao vivo, né? E nós gerávamos, o pessoal do desenvolvimento da Thomson desenvolveu uma base, a gente foi o primeiro evento que nós fazíamos ao vivo e gerávamos o arquivo e transmitimos o arquivo para dentro da base do E-Social, na base teste, e a gente mostrava operacionalmente como seria, e o pessoal acabava não acreditando que era tão simples aquilo, e hoje quem está dentro consegue observar a simplicidade que é o E-Social. É óbvio, tem problemas como tudo tem, mas é simples, né? Assim o DCTF Web também, a gente está no começo do DCTF Web, né? Essa nova ferramenta criada aí pela Receita para fins de geração de guia e tudo mais, demonstrativos de crédito e débito e geração de guia, tem alguns problemas iniciais, mas está caminhando muito bem, né? E em paralelo a isso, porque no último evento nosso nós falamos sobre essa questão da DCTF Web, quem não viu, volta lá, é só ir lá na página do YouTube ou conversa com a Silvânia lá que você vai ter acesso ao último evento nosso. Surgiu a questão do Perdicomp. Por quê? Porque o Perdicomp, a partir de agora, para a DCTF Web, ele tem um reflexo gigantesco, né? E como eu estava conversando ali com o Matheus antes de começar aqui, o Matheus, até que hoje ele faz parte de experiência do cliente da Thomson Reuters, mas no passado ele já trabalhou inclusive em escritório, então foi colega de muitos dos que estão falando aqui, estando no dia a dia lá do escritório, falou, pô, Edson, eu entrei com um processo lá de Perdicomp, eu saí do escritório, depois de 10 anos, e o Perdicomp estava lá pendurado ainda. E a gente tem esse problema, o processo de Perdicomp? Tem,
né? A gente tem esse problema com o PERDComp, mas a tendência é melhorar bastante. Entretanto, agora, e eu vou dar algumas dicas aqui, vou ser bastante rápido, né? Depois eu vou passar para o Matheus, depois a gente vem pelas perguntas ali, respondendo alguma coisa para vocês, né? Dependendo da forma como você trabalha com o PERDComp, pode ser que você tenha um reflexo rápido. Não uma resposta rápida, mas um reflexo rápido para o teu cliente, tá certo? Dica de legislação, né? Porque muita gente que está vendo a gente é a primeira vez que começa a trabalhar com PERDComp, né? Então, a base de leitura da PERDComp é a Instrução Normativa 1717 de 2017, tá? Instrução Normativa 1717 de 2017, essa é a base de leitura tua de legislação. Detalhe importante, tudo que eu vou falar aqui, que eu vou falar para vocês, eu fiz um pequeno resumo bastante simples e direto, que já está com a Silvânia e depois ela vai disponibilizar para vocês, tá bom? Esse materialzinho é bem simples, o material é uma página só, bastante direto lá. Essa instrução normativa, o número dela está lá, depois algumas leis que eu vou citar e tudo mais, tá bom? Então tá tudo lá, mas se quiser anotar, anota aí. Ler Instrução Normativa 1717/2017, porque ele é a base do processo da PERDComp, tá? Outro ponto importante já nesse início que eu quero falar, no PERDComp, nada mais é que um sistema que você vai fazer todo o processo de restituição, compensação, reembolso, ressarcimento, que são questões distintas, tá? Restituição tem um foco lá, que é pagamento indevido, de retenções, ou maior, por exemplo. Reembolso é outro foco, que é mais focado lá para a parte de salário, família e maternidade. A parte de ressarcimento de créditos lá, está vinculada à parte de crédito da não coletividade, de PIS, COFINS e IPI, e a gente tem a última parte lá, que é a declaração de compensação, tá? Que é a questão de compensação mesmo, um débito que você tem com um crédito que você acumulou. Dica importante da declaração de compensação: coloque um asterisco gigantesco nisso, que daqui a pouco eu vou falar para você, do ponto de vista prático, essa questão legal que eu estou comentando agora. A declaração de compensação, quando você entra no PERDComp Web e faz uma declaração de compensação, o efeito dela é imediato. Ou seja, a partir do envio dessa declaração de compensação, o efeito é de maneira imediata extinguir o teu débito. É óbvio. Para extinção total, precisa ter lá posterior deferimento da Receita Federal, mas do ponto de vista prático, você enviou a declaração de compensação, que é um componente lá da PERDComp Web, ele já tem um efeito imediato, tá certo? Então, outro ponto importante, já logo nesse início, é você perceber que nós temos a ferramenta do PERDComp Web, tá? Que está vinculado à DCTF Web, que está lá dentro do ECAC, tá? Então, essa ferramenta PERDComp Web, que a funcionalidade dela é isso que eu acabei de falar, restituir, reembolso, a questão de ressarcimento e a parte de compensação, está lá dentro do ECAC. E nós temos uma outra ferramenta que se chama PGD, que é o PERDComp antigo, que está lá no site da Receita Federal, que é um programinha que a gente baixa. Que o reflexo prático é o mesmo. A gente vai fazer o ressarcimento, a compensação, a restituição, através desse programa. O que diferencia um de outro? O PERDComp Web do PERDComp do PGD lá, que é o PERDComp antigo, que o pessoal fala, que é o PERDComp, né, antigo, que o nome certo dele era PGD, Programa Gerador de Declaração, tá? Primeira grande diferença é que você tem que baixar o PGD na tua máquina. Então, você tem que baixar, algumas tabelas são atualizadas mês a mês, assim por exemplo. Então, você baixa. Segundo ponto importante, o PGD, o PERDComp antigo, e você tem, quando você, por exemplo, ia lançar lá um crédito acumulado, você tinha que dizer da onde que veio esse crédito, número se era uma DARF, número da DARF, se era um crédito de nota, número da nota. Você tinha que detalhar de maneira extremamente pormenorizada lá dentro do programa. Já o PERDComp Web, você não baixa ele, tá certo? Você não baixa. Ele está dentro do ECAC, então você vai entrar lá no ECAC, como você sempre entrou, e é a partir do ECAC que boa parte das informações, por exemplo, você lançou um débito lá na tua DCTF Web e, eventualmente, houve um crédito na tua FD Reinf, se você já está obrigado, ele vai trazer automático para você dentro da tua, do teu PERDComp Web. Então, PERDComp Web,
ele está dentro do ambiente do ECAC, Perdicomp, o PGD, o anterior, ele está lá, você tem que baixar ele dentro do site da Receita Federal. Vai estar lá no site da Receita Federal e baixa ele, tá certo? Desse início que eu falei, qual que é a informação mais importante na minha visão? A Instrução Normativa 1717/2017, que você tem que ler, e a questão da declaração de compensação, que o que você tem que lembrar dela, que ela tem efeito imediato, tá bom? Ponto importante, que tipo de crédito que eu posso informar lá dentro da Perdicomp Web? Que tipo de crédito que eu vou informar lá no Perdicomp Web, que está, como eu falei, dentro do ECAC, vinculado à DCTF Web. Primeiro, os créditos de natureza previdenciária, de contribuição previdenciária, tá certo? Indevido ou a maior, por exemplo. Esse tipo de crédito, você pode fazer tanto o pedido de restituição como de compensação dentro do Perdicomp Web, tá? Se você for fazer um pedido de compensação, você não tem necessariamente a obrigação de fazer o pedido de restituição, tá? Você pode ir direto para a declaração de compensação, que é uma ferramenta dentro do Perdicomp Web, e já pedir a compensação direta lá dentro, tá certo? Então, esses créditos de natureza de contribuição previdenciária, você todo ele faz, tanto a restituição como compensação, dentro do Perdicomp Web, tá? Outro crédito importante são os créditos de retenções, tá? Da Lei 9.711, tá? Os créditos da Lei 9.711 de 98, se não me engano, 98, tá? Primeiro ponto importante, aquele crédito de retenção de serviço, né? Quando você faz o serviço, é feita a retenção. Esse acúmulo desse crédito, aqui você tem um ponto importante que você tem que se atentar. Você tem uma data de corte para trabalhar dentro do Perdicomp Web, que é a entrega do EFD-REINF, tá? Então, tanto para restituição como para compensação de débito, você pode fazer ele dentro do Perdicomp Web, se você já estiver aquele crédito acumulado que foi acumulado dentro da EFD-REINF. Tá? Então, você começou a entregar a EFD-REINF, você tem um saldo de crédito lá, esse saldo de crédito acumulado dentro da EFD-REINF, você vai poder fazer ele, toda a parte de compensação, já dentro do Perdicomp Web. Tá? Isso, ele vai trazer lá essa informação. Agora, se você começou a entregar a FD-REINF, o saldo anterior a essa entrega da FD-REINF, obrigatoriamente você vai ter que realizar o pedido de restituição lá no PGD, que é o Perdicomp antigo, né? Fazer essa solicitação lá pelo Perdicomp antigo. E aqui que vem o grande pulo do gato vinculado com aquela operação que eu falei. Depois que você fazer o pedido de restituição desse valor anterior na FD-REINF lá, que dá obrigatoriedade de entrega da FD-REINF dos teus clientes. Você vai no PGD lá, no programa gerador lá, baixa ele, faz o pedido de restituição lá. Depois que você fez o pedido de restituição, que é um pouquinho trabalhoso, mas tem que fazer, vai ser gerado o número de processo. Você não precisa aguardar o deferimento da receita. Basta você entrar no teu Perdicomp Web e fazer uma declaração de compensação informando o número desse processo de restituição que você fez lá na tua Perdicomp tradicional, na tua Perdicomp antiga. Tá? Então, na retenção da 9.711, todo o crédito gerado após a vigência da FD-REINF para o teu cliente, você faz via Perdicomp Web. O anterior, você tem que seguir esse caminho que eu coloquei para você, tá? Pedir a restituição lá para depois, eventualmente, se houver interesse, fazer a compensação aqui. E não tem a menor sombra de dúvida. Hoje, a Receita tem levado, em média, para fazer o processamento, em média, um ano e meio para fazer a restituição. Tá? Aí tem gente que está olhando aqui, assim como o Matheus lá na parte, pô, mas eu tenho aqui processo que está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Nesse caso, meu amigo, parte lá para a compensação, que é um procedimento muito mais rápido. E a gente imagina que a tendência daqui para frente é esse tempo diminuir bastante. Entretanto, não depende de nós, depende da Receita, e a gente aqui tem que ficar tentando lutar aí com o que tem na mão.
tá certo? Um outro crédito que o Perdicomp Web permite você fazer a compensação é o salário família e maternidade, tá? Que ele permite você fazer essa compensação. Aqui tem um ponto importante, tá? A empresa ela vai ter que prestar essa informação, apenas a informação da competência dela. Assim, o processo é bem facilitado para fazer essa compensação eventual do salário família e maternidade. Porque você só precisa informar a competência, não precisa de absolutamente mais nenhum dado dentro da Perdicomp Web, tá certo? Detalhe importante, competências, a questão, minto, a questão de compensação cruzada. Alguém pode estar falando, Edson, eu tenho bastante salário, família e maternidade, eu posso fazer compensação cruzada? Aqui eu vou dar uma dica de leitura para você. Dá uma boa lida no artigo 74, parágrafo 3º, artigo 74, parágrafo 3º, inciso 8, da Lei 9.430. Você vai ver lá que ele impede que você faça a compensação cruzada de créditos de natureza relativos a salário família e salário maternidade. Tá? Então, você não tem como fazer compensação cruzada em períodos posteriores. A compensação cruzada só pode ser feita no período da competência da geração daquele salário família e maternidade. Se houve o acúmulo desse salário família e maternidade, você não consegue fazer posteriormente a compensação cruzada. Somente o pedido de restituição. Isso é uma questão legal, não é uma questão relativa à parte da ferramenta do Perdicomp Web, tá? É uma questão legal. Por isso que eu trouxe para você aqui o artigo 74, lá da Lei 9.430, no parágrafo 3º, inciso 8, lá para você dar uma olhadinha nisso, que é isso que você vai ter que observar para fins de... É o fundamento legal que não permite a compensação cruzada. Outro crédito que eventualmente você pode utilizar para pedir restituição e compensação dentro da DCT, da Perdicomp Web, é aquele relativo ao e-social, né, pagamento indevido lá ao social, de DARF, né, duplicidade e assim por diante, ou de DARF tradicional também, né, com receitas de imposto de renda, de PIS, COFINS, que aí você também é possível você pedir realizar esse pedido de restituição lá, inclusive compensação através da DCTF Web. Mas aqui tem um ponto importante se for a DARF, né? Desde que o débito e o crédito sejam posteriores à obrigatoriedade da DCTF Web. Então, quando você realizar um pagamento indevido ou a maior de DARF, tá? Relativo a imposto de renda, PIS, contribuições, né? E assim por diante, você pode pedir a restituição, inclusive compensação via DCTF Web, entretanto, desde que o débito e crédito seja posterior à obrigatoriedade da DCTF Web. Como a DCTF Web, da maioria das empresas, começou agora em outubro, daqui para frente, tudo que você pedir dentro da DCTF Web, de compensação de DARF paga maior, você vai poder utilizar o Perdicomp Web, tá certo? Considerando a nossa lógica, todo o crédito gerado no quarto trimestre aqui de 2021, você vai poder pedir a restituição e compensação via Perdicomp Web, inclusive a terceiros, tá? Que a lei permite que você faça compensação com terceiros desse quarto trimestre, porque já está dentro da obrigatoriedade da DCTF Web. Se for posterior, aí segue aquele trâmite lá do Perdicomp, do PGD, né? Que é chamado do... PGD é o nome, mas é chamado de Perdicomp lá do passado, tá? E, por último, o crédito oriundo de ação judicial é importante também, tem bastante gente discutindo questões judiciais, tá? Aqui é importante só você observar que todo crédito oriundo de ação judicial, ele é possível você fazer o pedido de compensação, restituição não, mas de compensação, com prévio pedido, mas antes você tem que fazer um pedido de habilitação desse crédito, tá certo? Que está lá na instrução normativa 1717 de 2017, você faz esse pedido de habilitação lá, e aí uma outra forma seria via precatório. Mas via precatório é bastante complexo, via compensação é muito mais simples. Faz o pedido de habilitação e depois, dentro do Perdicomp Web, você faz o pedido de compensação, tá? É importante frisar que crédito oriundo de ação judicial não é permitido fazer o pedido de restituição dentro do Perdicomp Web, somente a compensação, tá? Ponto importante, o prazo para reembolso é de 5 anos, o período prescricional são 5 anos, é o que você pode pedir, né?
Como eu comentei, a Receita ela tem levado em média 1 ano para análise aí de restituição. Tem casos que levam mais tempo e assim por diante, tá? Mas nada impede que você utilize aquela regra da enviar a declaração de compensação, que aí ele tem efeito imediato para o teu cliente, não tendo aquele débito constituído lá. Tá? Outro ponto aqui, para eu já finalizando, que já falei até demais, né? Operacionalmente, como eu comentei, o PERD Comp Web está dentro lá do ECAC. Quando você entrar dentro do ECAC, que vai ter lá a aba restituição e tudo mais, entrar dentro do PERD Comp, ele tem várias funcionalidades. E ele trabalha em 5 níveis de informação que você tem que prestar. Primeiro, informações relacionadas à natureza desse crédito, tá? Por que você acumulou esse crédito e tudo mais. Dentro da DCTF Web, boa parte ele já vai puxar. Segundo nível que ele trabalha de informação dentro do PERDComp Web, informar e ordenar o débito, tá? Isso daí, normalmente, ele recupera lá da última DCTF Web, porque o nível 2 de informação, que ele comenta lá, que é informar e ordenar o débito, somente vai ser possível fazer a compensação se dentro da DCTF Web você ter tido um saldo ainda a pagar. Porque se ele tiver saldo zerado, aí ele não vai permitir que você recupere essa informação de débito, porque ele não tem débito na DCTF Web para fazer a compensação. Tá certo? Pode ter o crédito, mas não tem débito dentro da CPF Web. Depois lá tem as informações de dados gerais, que é o terceiro nível, que é a informação quem está informando, o número de conta para compensação e assim por diante. Aí ele tem um quarto nível que ele faz a verificação de pendências, tá? Importante aqui na verificação de pendência, para quem já realizou o PERDComp Web, já viu lá como funciona, que é a mesma lógica do PERDComp anterior, né, do PGD, é que ele dá, se ele der um alerta para a informação nesse nível 4 aqui na hora de verificar pendência, ele só gerar o alerta não impede a transmissão. Tá certo? O alerta não impede. O alerta é só para você efetivamente observar se realmente aquilo é o correto. Se for, ele não vai impedir a transmissão. E como último ponto, nível dentro do PERDComp Web é a transmissão em si. Né? Depois que passou a natureza do crédito, que você ordenou o débito, caso você esteja solicitando a compensação. Se não tiver solicitando a compensação, só restituição, pula o nível 2, já vai para o nível 3, que são os dados gerais. Aí vai verificar a pendência e o último passo é enviar o documento, que é gerado o número do processo, e a partir daí a gente tem que aguardar. E você pode fazer essa verificação tanto no programa do PERDComp Web do ECAC, como eventualmente baixar um app, que não sei se vocês sabem, agora já tem um app disponibilizado tanto para Android como para Apple, nas lojas lá de Android e Apple, onde você pode baixar e acompanhar o número desse processo para verificar o nível que está a restituição, a compensação, deferimento e assim por diante. Bastante coisa, pessoal, bastante coisa, mas não é complexo, tá certo? O importante é você saber, na minha visão, saber trabalhar com a questão da declaração de compensação, ter muito em mente isso, aquilo que eu falei logo no começo, que a declaração de compensação, ela gera reflexo imediato para o teu cliente, tá bom? Vou passar agora para o Matheus e daqui a pouco a gente volta. Falei bastante hoje, né, Matheus? Falou o meu resumo aqui. Não, mas só confirmando, você não está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Certo. Então tá. Eu vou só comentar do ponto de vista prático, né? Eu acho que o que foi colocado por ti foi bem resumido, foi exatamente isso. Acho que é bom o pessoal começar a se ambientar, né, com o PERDComp, porque é um processo que vai mudar na rotina do escritório, né? Eu gosto sempre de fazer muito uma comparação com aquilo que a gente vem fazendo há muito tempo, que é com relação à entrega das informações de compensação na GFIP, né? Então, basicamente, o que a gente faz hoje na GFIP, né, e o que a gente faz no sistema também, na nossa solução de folha, né, nós tínhamos um crédito, né, gerávamos a informação na CFIP, a CFIP compensava aquela informação, nós tínhamos o saldo para ir compensando nas outras competências, fazíamos esse controle. A DCTF, com a DCTF Web, com o PERDComp, todo esse processo foi modificado, né? Vai ter muito mais ação do responsável pela área de folha do que propriamente tinha anteriormente, né? Que era só basicamente conferir o saldo da compensação e seguir compensando, né? Tinha até um campo
na Cefip, que era compensação de competências anteriores. Isso não existe mais agora no processo pronto de DCTF Web e Perdcomp. Então, esse é o principal ponto que os responsáveis pelo departamento pessoal vão ter que se atentar, né? Existe um processo a mais dentro da minha cadeia de entrega de informativos quando eu tratar de informações de compensação e retenção e salário família, salário maternidade, essas sobras, né? Que elas volta e meia acontecem. Então, esse ponto é um ponto muito importante, que se atentem, né, verifiquem esse processo lá no ECA, que é um processo simples, né, quando a gente faz via Perdcomp Web, basicamente ele já pega todas as informações das fichas da DCTF Web, o que facilita muito, né, não era assim anteriormente, né, então como o ECA aqui guarda as informações, o Perdcomp Web vai ter isso pronto, né, claro que a gente vai dar um cheque de conferência, mas isso é um ponto muito importante. O Edson comentou, e eu acho que quando a gente falar de saldo de competência anterior, é muito importante que a gente entenda que a gente só vai conseguir pedir compensação do saldo de retenção de notas que sobrar. Tá? Quando o caso for salário família ou salário maternidade, primeiro tem que pedir o reembolso e aí depois seguir no processo. Né? Então, esse é um item também bem importante. Não é todo o crédito que é passível de compensação. Tá? Esse é um item bem importante. Por isso que eu passei salário, família e maternidade é uma questão legal. Você não compensa posteriormente, só dentro do mês. Só dentro da competência. Se não compensou, esquece. É pedir ressarcimento e ponto. Porque esse aquele artigo 74 que eu passei para vocês. Bem colocado, Matheus. Esse é o principal ponto que vai gerar problema, porque a gente sempre aproveitava o saldo de competência anterior, independente da origem. Independente da origem. Se é saldo de retenção, se é compensação de competência ainda anterior, se é salário família, independente disso, a gente compensava isso. Hoje não. Né? Com o advento da DCTF Web e o uso do Perdcomp, isso não acontece. O que não acontecia também e passa a acontecer com a DCTF Web, que para mim também é um ponto bem considerável, que é com relação à possibilidade de compensação do valor de terceiros. Né? O que acontecia com a GFIP anteriormente? A gente tinha um saldo para compensar, mas se eu tivesse valor de terceiros, esse valor não era passível de compensação. Independente da quantidade de crédito, eu sempre pagava guia exclusiva para terceiros. Na DCTF Web, não. Eu aproveito todo o saldo em toda a minha guia. Então, seja no INSS Segurados, empresa, RAT e no terceiros, né, que é o sistema S, né, que antigamente eu falo competência passada, né, mas para mim a Cefip ela já é passada. Então, esse também é um ponto importante. Agora, se aproveita tudo da competência de todas as origens de encargos. Antes, a gente não conseguia aproveitar valor de terceiros, né? Se eu tivesse terceiros, por mais que eu tivesse um crédito muito grande para compensar, eu teria que pagar uma guia lá, até com código de GPS lá de recolhimento exclusivo de terceiros. Então, esse também é um ponto que altera bastante. Tem mais um item também que eu queria comentar com vocês, é que o Edson comentou da minha experiência ali, para vocês terem uma ideia, eu não sou tão novo quanto pareço, mas eu entrei no escritório de contabilidade em 2004, e em 2005 eu fui até uma agência da Receita Federal com um processo de Perdcomp para ser feito, e quando eu saí da empresa em 2014, esse processo ainda não tinha sido tramitado. Então, assim, era algo muito, muito demorado. Qual é a justificativa que hoje a gente já conseguiu lá dos auditores e que na época, né, era praticamente impossível? É que o valor de INSS até, eu acho que até 2015, talvez, 2016, não sei, esse valor ele não era administrado pela Receita Federal. Ele era administrado pelo setor de contribuição da Previdência Social. Quando isso passa para as mãos da Receita, né, para fazer a gestão do crédito, aí esse processo se torna mais rápido. Então, assim, por mais que o Edson tenha comentado sobre essa minha história triste, vocês não terão um processo de 10 anos, porque agora esse processo ele é mais rápido, porque a administração dos valores previdenciários são feitos pela Receita Federal, coisa que antes, na mão da Previdência, era algo muito difícil de ser feito. A gente entrava com um processo na Receita, a Receita ia até a Previdência concordava, não concordava, ficavam discutindo e no meio fica o contribuinte com aquele valor para ser aproveitado. Então,
esse é um item muito importante. Todos os créditos que são administrados pela Receita, eles são passíveis, né, de compensação lá via Perdicomp. E aqui a gente vai falar só dos créditos de folha de pagamento, tá? Mas no fiscal, lá no FDRINF, a gente tem uma série de outros créditos que podem ser aproveitados também, tá? Então, eu só queria fazer esse comentário mesmo, mais breve com relação a essa questão prática, tá? Então, é uma diferença bem considerável e aloquem um tempo a mais de trabalho de vocês nessas conferências de compensação, tá? A gente sabe que estou falando aqui da nossa solução, nós temos muitos clientes que têm construtoras, que têm muitos serviços, que têm aproveitamento de valores de retenção, então tomem já um tempo a mais dentro do processo de fechamento de vocês, tá? Então, o que eu tinha para comentar hoje era isso. Eu tinha feito um breve resumo também, que o Edson comentou sobre a diferença de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação. Ele é muito importante também, tá? Muito importantes. São termos que são muito parecidos, né? São quase sinônimos, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista de dentro do sistema tributário, ele é bastante diferente. Então, esse ponto é um item também que é um chequezinho de atenção que vocês têm que colocar aí na hora de seguir com a rotina de vocês, tá? Então, o que eu tinha para comentar é isso. Acho que a gente pode abrir para as perguntas. Não sei se o Edson tem mais algum comentário. Não, que essa questão de diferença entre restituição e tudo mais, ressarcimento, como eu comentei, é só você dar uma boa lida lá na instrução normativa a 1717, tá certo? Que eu coloquei já no começo aqui, quem vai receber depois o meu resumão vai ver que está lá, que eu tenho que ler. É ela que vai te dar a tua base aí nessa parte. Mas o processo está bastante simples, tá? Por exemplo, o próprio salário maternidade, quando você, como ele tá, o Perdicomp Web, ele está vinculado à DCTF Web, antigamente você tinha que fazer todo o detalhamento do crédito. Agora não precisa mais, ele já pôs direto, você só faz a competência. A tendência é melhorar bastante com o tempo. A gente está no começo, é óbvio, mas daqui a um ano vai estar muito mais simples o processo. Ouso dizer que vai estar praticamente automático. Já está quase automático, que quando você gera lá, ele já gera, olha, quer pedir o Perdicomp, ele já está na DCTF Web, ele faz quase automático, você clica ali, ele já manda você lá para o ECAC. Então, está um processo muito automático. E conhecendo o sistema das soluções de domínio da Thomson Reuters, não tenho dúvida que daqui a pouco vai ter uma mágica muito legal que vai facilitar a vida de todo mundo daqui. Não tenho dúvida que a garotada lá já está pensando nisso. Está vindo. Está vindo, aí, ó. Só queria fazer mais um comentário. Como a gente vai ter essa virada de chave agora na competência de novembro, né? Competência de outubro, mas a gente vai enviar em novembro. Então, quem está aproveitando o crédito até outubro e tem um saldo, esquece o saldo, né? Vai ter que pedir via Perdicomp para seguir pedindo a compensação. Esse crédito não aproveita mais no modelo atual, né? Ele não vai pegar esse valor para compensar agora na competência de novembro. Esse ponto é um ponto importante também. Isso. Beleza, Silvana. Beleza. Edson, vou pedir para repetir novamente aí a instrução normativa, que tem muitas pessoas perguntando aqui, várias perguntas são essas. Instrução normativa número 1717 de 2017. Aqui é muito 7, né? É 1717 de 2017. É só 17. 17 de julho de 2017. Detalhe importante, o material está com a Silvana e depois vocês vão receber dela lá. Inclusive está o número da instrução normativa lá, para depois vocês darem uma boa lida, tá bom? Perfeito. Tem uma pergunta da Emily aqui, é da DCTF Web. Qual a quantidade de retificações que pode se fazer na DCTF Web? Infinitas. O número que precisar. Porque, na verdade, quando você gera lá que tem retificação, desde que você pode, inclusive, cancelar. Se você fez o processo lá, desculpe, Matheus, já passo para você. Se você fez o processo lá e vê que precisa cancelar, você cancela. Se precisa retificar 1, 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo processo, faz quantas vezes forem necessários. Né? A visão que não tem limite, né? O que eu ia comentar é isso mesmo. Enquanto tiver necessidade de retificação, tem que retificar. Então, não existe uma limitação, né? Não. Precisou,
Nada, Retificou. precisou, retificou. Porque é gerado o processo, é gerado o número de processo, ele é individual. Mas ele fica, até ser definido e homologado, ele está em aberto. Você pode tanto cancelar como retificar ele. Você pode retificar, cancelar ou imprimir ele. Tá certo? Enquanto não foi homologado, você pode fazer o que quiser com ele, sem problema nenhum. Ela fala retificar o Perdicomp ou a DCTF Web? DCTF Web. Tá. Não. Qual a quantidade de retificações podemos fazer na DCTF Web? Não. Enquanto tiver que retificar, pode retificar. Eu me empolguei e falei da Perdicomp Web, né? Mas segue a mesma regra da DCTF Web. Né? Retificação você pode fazer. E detalhe importante: a retificação de uma DCTF Web antes de você receber, viu o erro, não recebi da Receita uma notificação do erro, ele, do ponto de vista legal, ele é recepcionado como uma denúncia espontânea. Ou seja, pode ter sido o pior erro que você cometeu. Se você retificou antes do recebimento de uma notificação da Receita Federal daquele erro, aquela retificação é recepcionada como uma denúncia espontânea, portanto, a Receita não pode te autuar, ela não pode te multar. Pode ter reflexo de júri, multa, eventualmente, mas ela não vai poder te autuar com uma multa por aquele erro, caso seja um erro passível de multa, tá bom? Tá certo. A Julivalda, ela pergunta, ela comenta aqui, né? Ela tem uma empresa que é do Simples Nacional, ela tem um crédito já habilitado pela Receita. Desculpa, creditado. Ela tem um crédito, não, isso mesmo, ela já tem um crédito já habilitado pela Receita. Ganha em processo judicial referente a PIS e COFINS. Ela entrou quando era presumido. Agora é simples. Como posso compensar esse crédito? Eu posso responder, Matheus? Que é uma Pode. questão legal. Veja, eu não entendi direito a questão. Pelo que o final, eu percebi que você era do lucro presumido, entrou com alguma ação, aí você teve um crédito, um direito a crédito em sentença, e aí agora você está no Simples Nacional. Créditos do Simples Nacional, por questão legal, você não consegue compensar com outros créditos de outra natureza. Não consegue, tá? Por uma questão legal. É óbvio, talvez você tivesse que entrar com uma outra modalidade de ação para tentar, talvez, um juiz que autorize você a homologar. Hoje, administrativamente, você não tem como compensar. Um crédito que você acumulou lá do teu lucro presumido com hoje os teus débitos de natureza do Simples Nacional. Débitos de natureza do Simples Nacional só se compensam com créditos eventuais de Simples Nacional. Um DAS paga maior, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Isso é regra geral. Óbvio, sentença, e como advogado eu já vi muito, pode ser que na sentença esteja permitido isso, mas aí é uma jabuticaba, eu nunca vi por essa questão, mas não vou dizer que não pode ser. Então dá uma olhada na sentença. Se não falar nada, segue a regra geral, esse teu crédito lá acumulado presumido, você não vai conseguir compensar com nada do Simples, porque são distintos, tá bom? Perfeito. A pergunta da Betânia é a seguinte: a declaração de compensação se aplica para pagamento duplicado? Sim. Se aplica. Simples assim. Sim, ponto. É isso aí. Certo. Ela se encaixa, inclusive, para reembolso, né? Mas ela pode compensar. Ela tem essas opções, ela pode compensar. A única coisa que ela não pode compensar é crédito de salário família e salário maternidade. Isso ela não pode. Isso ela vai ter que restituir. Isso. Você só compensa salário, família e maternidade, só compensa dentro do mês. Posterior não compensa mais, esquece. Não existe compensação para isso. Então, só para resumir, o único crédito que ela não consegue compensar é salário família e salário maternidade. Pagamento maior, ou qualquer outra situação, ela consegue. Uhum. A pergunta da Gisele é assim: para fazer a Perdicom PGD, tem um crédito, pode ser abatido em outro imposto da empresa, como Simples Nacional? Não. É mais ou menos dentro daquilo que eu comentei com a outra colega nossa.
Créditos do... Detalhe, só se esse crédito também é do Simples Nacional, tá certo? Simples Nacional só compensa com Simples Nacional. Se eu sou Simples Nacional, por exemplo, paguei uma DASA maior, eu consigo compensar dentro do meu Simples Nacional. Tá? No caso da outra colega, lá era lucro presumido. Eu conseguiria compensar com o Simples Nacional? Não, não consegue. Tá? O Simples Nacional é a exceção à regra. Só o crédito oriundo dentro dele consegue compensar com o débito dentro dele mesmo. Se for, sem problema nenhum, compensa. Caso contrário, se é de outra de fora do regime do Simples Nacional, não compensa. Tá? Eu imagino que, pela pergunta da colega, esse crédito deve ser oriundo de empresa que está dentro do regime nacional. O crédito foi constituído, que ela vai pedir a compensação agora, no momento em que a empresa estava no Simples Nacional, se ela continua no Simples Nacional, sem problema nenhum. Agora, se não está, aí não tem o que fazer. É pedir só a restituição lá, que não tem como que compensar. Pede a restituição e daí. Sobre aqui salário e maternidade, tem a pergunta aqui, fazendo o pedido de compensação, que vocês já falaram que acho que não tem, né? Fazendo o pedido de compensação de salário e maternidade, o valor da DARF é corrigido automaticamente? Pode ser que seja um outro caso? É que, como a gente comentou, tem que ver a origem desse crédito. Se a origem é de competência anterior à competência corrente, não vai conseguir. Você vai conseguir restituir, né? Como o Edson comentou, eu só consigo compensar aquilo que está dentro do mês, né? Fato gerador e emissão do DARF na mesma competência, senão eu só peço a restituição. Isso. E detalhe, o crédito acumulado, ele sempre vai ser sofrer a correção da taxa Selic. Tá? Isso, exato, sempre. Perfeito. O questionamento do Gustavo. Temos um cliente que fez o pagamento de encargos a maior, multas e juros, sobre o atraso no recolhimento do INSS. Não identifiquei previsão legal para o ressarcimento, compensação de encargos. Como podemos proceder? Acho que, pelo que eu entendi, ele quer só restituir o valor de multa e juro, né? Pela pergunta, sim. Pela pergunta, sim. Eu nunca vi previsão legal disso também. Acredito que não tenha possibilidade. Via Perticomp, isso não tem possibilidade. Se eu entendi a pergunta, né? Pelo que eu entendi, ele pagou juro e multa maior e agora ele quer aproveitar. Então, ele quer recolher esses atrasos. Ele fala sobre o atraso no recolhimento do INSS. Ele pagou essas multas e juros. Aí eu vou, realmente, do ponto de vista legal, não me lembro de ter. Mas aí a gente pode pensar da seguinte forma: aquela regrinha que a gente aprende logo no começo da faculdade, que o acessório segue a regra do principal. Como o juro e a multa estão vinculados a um principal, que é o valor principal a ser recolhido, ele, inclusive para fins de restituição de compensação, vai seguir a mesma regra do principal. Tá certo? Então, vai nessa linha aí com fé que tá certo. E abençoa, né? Tem uma pergunta também aqui. Como chama o programa antigo de compensação e restituição do PGB? É PGD, né? É PGB, na verdade é o Perdicomp antigo, tá? Que agora Perticomp. Perdicomp. O nome oficial é Programa Gerador de Declaração, PGD, que está dentro da Receita lá. Que o pessoal chamava de Perdicomp, que na verdade é o Perdicomp antigo. Então é PGD, Programa Gerador de Declaração. Lá no site da Receita está PGD. E é um programa tão antigo que tem que baixar o ReceitaNet para transmitir. Isso mesmo. Porque Tem que senão... atualizar a tabela, Mas Gente, tem que ter, né? anos 2000, assim. Isso mesmo. Tem que ter o ReceitaNet, só para explicar, né? O ReceitaNet ele é um programa que é como se fosse uma mensageria entre software e entrega para a Receita Federal, né? Ele pega o dado e transmite. É como se fizesse a interface, coisa que a gente não está acostumado hoje, né? Mas o ReceitaNet ele atua nesses programas mais antigos como essa mensageria, né? Essa transmissão entre dado e base coletora, assim. Vamos ver aqui.
A Paloma, ela pergunta: o que tem para restituir antes de maio somente pela PGD? E o que tem a partir de maio somente pela Perdicomp Web? Ou posso solicitar um crédito que tenho de abril de 2020 a setembro de 2021, todo no PGD? Ela deve estar falando de retenção, né? Pelo que eu imaginei, retenção, já que está falando de FDRINF. O Matheus, eu acho que é isso, né? Eu entendi isso, né? Não, é a primeira. Se eu entendi, é o seguinte: se você está falando de retenção, a retenção, o Perdicomp Web, ele está vinculado à obrigatoriedade de entrega da FDRINF. Como você começou a entregar lá em maio, né, porque teve uma fase lá da FDRINF que foi em maio, de lá para cá você usa o Perdicomp Web. O anterior, aí você tem que realizar lá através pede lá a restituição no PGD e depois solicita a compensação conforme do processo gerado no PGD, aqui no Perdicomp Web. Tá? Então, são dois processos que você tem que fazer com o anterior, o crédito acumulado anteriormente à entrega da FDRINF. Tá? PGD, pede lá a restituição, daí vai gerar um número de processo, depois entra na Perdicomp Web e pede a declaração de compensação com o número de processo lá do teu PGD. Tá? Eu entendi isso, Matheus. Não, eu entendi também. Entendi que a obrigatoriedade dela foi maio, né? Ela entrou Na FDRINF, né? da FD, o DCTF, pode ter sido o segundo grupo lá em maio, né? Então, o crédito antes ela tem que pedir via PGD, né? E o resto via o que está dentro da obrigatoriedade da DCTF Web, aí dentro via DCTF Web. É uma dica, tá? Essa questão. Daí você pede a restituição dentro do PGD e daí entra lá no Perdicomp Web e faz a declaração de compensação. Que tem efeito imediato com base no número do processo lá da PGD. Tá? Tá certinho. E fica tranquilo porque tem efeito imediato. Você lembra aquilo que eu falei? Declaração de compensação tem efeito imediato. Deixa eu ver aqui. A pergunta da Fernanda. Na verdade, ela quer saber se ela entendeu corretamente. Crédito de salário maternidade ou família de saldo restante de competências anteriores à DCTF Web que acumularam, só poderei pedir ressarcimento? Ela diz que ficou na dúvida com essa informação. Quando peço compensação e quando peço ressarcimento? Salário, família e maternidade, sempre ressarcimento. Não existe mais compensação. Só dentro do mês. No mês que você lançar lá, ele vai fazer a compensação normal com os débitos que existem, normal. O que a gente fala é que posterior, se acumulou esse valor de salário, maternidade e família, posterior não tem mais compensação, é só ressarcimento. Edson, esse é um ponto, até para não gerar dúvida, né? Talvez para a gente não. Vamos tentar passar a mensagem clara. A gente está falando de Perdicomp de créditos que sobram da competência. O que está dentro da competência, aproveita, vai aproveitando tudo. O que sobra, aí a gente vai para essa regra de compenso tudo, com exceção de salário, família e maternidade. Essa é a regra. Compensa tudo, salário, família e maternidade não. É isso aí. Só que se atentem, é só o que sobra. O que está dentro da competência no DARF, aproveita o que dá. Compensa normalmente porque daí o próprio sistema vai compensar. Você vai ter lá os créditos gerados, com os teus débitos gerados, faz um encontro de conta, se gerou o saldo a pagar, vai ter que recolher. Tá? Se sobrar, como o Matheus bem colocou, é o que sobrar de salário, família e maternidade que você só pode restituir, não tem mais o que compensar. Tá? Entra dentro do Perdicomp com pedido de restituição. Não tem compensação. Simples assim. Aqui tem muitas perguntas sobre salário maternidade, família, se é compensação, se Ele causa muita dúvida porque antes você fazia, agora não pode mais. É simplesmente isso. Né? Eu dei até o fundamento lá, né? Depois dei uma boa lida lá no artigo 74 da 9.430, tá? Que sofreu alteração, tá? Então vai lá no site da presidência, que está sempre bem nossa, me fugiu o termo. Mas está bem atualizado, lembrei agora. Está bem atualizado, vá lá e aí dá uma olhadinha lá no artigo 74, parágrafo 3º, inciso 8.
tá? Da nova 430, que veda essa questão da compensação cruzada. Por isso que você não tem mais o que compensar, somente restituir. Sim. É possível, a partir da competência 10 de 2021, compensar na DCTF Web, através do Perdicomp, de outros débitos que não sejam previdenciários nem trabalhistas? Exemplo, ADASO, PIS, CONFINS? É uma dúvida da Valderice. Sim, Sim. é possível, ele aceita. De outras naturezas de imposto de renda. Só o DAS que lembra. Do Simples. O DAS é Simples Nacional, você só vai compensar com o Simples Nacional, tá? Que teve, e foi muito boa aquela pergunta de uma primeira colega que falou, que ela tinha um crédito que ela gerou quando era lucro presumido, e hoje ela está no Simples Nacional, não tem como compensar, porque elas estão em regimes do Simples, o Simples impede. Tá? Mas agora, se você está, por exemplo, no sistema não cumulativo lá, o teu PIS, COFINS, imposto de renda, é a tal da compensação cruzada, que está lá na 430, que eu já falei dela aqui. Corre lá, dá uma boa lida, uma boa estudada. Tendo dúvida, tira com o seu consultor. Ou manda para nós que a gente dá um jeito. O Esteves Júnior, ele pergunta também. GPS de Prolabore, pago em duplicidade, referente ao mês 12 de 2020 e 5 de 2021, é por DCTF Web ou por GFIP? O pedido de compensação, se ele já tiver obrigado na DCTF Web, o que eu imagino que ele já comece nessa competência, tem que ser via Perdicomp, tá? Porque, teoricamente, é reembolso ou compensação de competência anterior, tá? Então, tem que ser. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A Eliane bota assim: outra situação. Caso sobrar crédito de licença maternidade dentro do mês, tenho que pedir o reembolso dentro do mês ou posso esperar juntar os créditos e pedir tudo de uma só vez no final da licença da maternidade? Pode pedir dentro de 5 anos. Uhum. É o prazo prescricional. Dentro de 5 anos, o que você quiser esperar, pode esperar. Fique à vontade. São 5 anos o período prescricional. Sobre a retenção na nota fiscal, quando a empresa é prestadora de serviço, o valor do INSS retido, tem uma empresa que tem uns valores de retenção de INSS, e como ele pode usar esse saldo para bater na DCTF Web? É o Amir que pergunta. Via Perdicomp, ele pode pedir na declaração de compensação. Esse valor é passível de compensação, de pedido de compensação, né? Então, lá ele faz um processo de declaração de compensação desse saldo e depois vai abatendo na medida que ele for tendo saldo. Eu acho que essa pergunta também já teve alguma resposta, mas eu vou fazer novamente. Liana pergunta: saldo a compensar dos créditos da Lei 9.711, né, 9.711, quando não utilizados na Perdicomp Web, está invertido, Perdicomp Web, em determinada competência, poderá ser utilizada para compensar impostos nas apurações futuras? Sim. Sim. Dentro de um prazo de 5 anos, né, ele pode pedir a declaração de compensação. Esse valor, ele é passível de compensação, ele não é uma origem licença família ou salário família e licença maternidade. A única exceção à regra para compensação é salário, família e maternidade. O resto, dentro do período prescricional, você pode pedir, tá certo? E ressarcimento e compensação é uma opção do contribuinte. Compensação é o processo sempre mais rápido, né? E detalhe, depois que você entrou com o processo, interrompe a prescrição, tá? Ou a restituição, né? A pessoa, mas eu entrei com a restituição faz 6 anos, prescreveu? Porque interrompe a prescrição, tá? E não conta, tem uma outra prescrição que a gente chama de prescrição intercorrente, também não conta nesse caso. Na Perdicomp Web, há possibilidade de informar débitos e não necessariamente puxar da DCTF Web,
Mesmo assim, eu só posso enviar por este meio compensação de crédito após a obrigatoriedade da DCTF Web? A pergunta da Daniele. Pode usar o PGD, né? Depende da época, né? Porque se for posterior à entrada da DCTF Web, aí ele vai ter as informações da DCTF dentro do PERTComp Web, né? Que vai permitir que, essa pedido de restituição e compensação. Mas o PGD continua existindo lá também para as competências anteriores. Tenho crédito de pagamento a maior de PIS e COFINS, já declarado na DCTF Web, DCTF antiga. Como faço para compensar esses valores? Entra com o pedido de ressarcimento no PGD, né? E depois entra com o pedido de compensação no PGD, no PERTComp Web. PERTComp Web. Tá? Então, entra no sistema antigo pedindo ressarcimento, vai gerar o número do processo, depois vai lá na PERTComp Web e lança lá a declaração de compensação, informando o número daquele processo de restituição que você fez desses valores acumulados. Aí. Aqui tem umas perguntas sobre compensação desse CTF Web para terceiro de salário, família e maternidade, como funciona. A gente já colocou também isso outras questões. Salário, família e maternidade, só dentro do mês, né? Isso. O restante, terceiros, o que talvez nessa questão aí pode ter ficado é que, por exemplo, crédito de pagamento de uma DARF lá maior ou indevido, né? Eu posso compensar com o terceiro? Pode, sem problema nenhum. Tá? Não haveria problema. Mas relativo a salário, família e maternidade, aí não. A Neiva pergunta, se sobra crédito de um mês e no mês seguinte tiver INSS para pagar, posso compensar com o crédito anterior? Pode, desde que não seja salário, família e maternidade. Eu sei que parece duro as pessoas entenderem, porque é uma mudança muito abrupta e é algo que você, mas eu tenho que entrar? Tem, vai fazer o quê? Não tem mais, aí é pedir ressarcimento. Ou compensa no mês, ou ressarcimento e ponto final. Pelo menos por enquanto, tá? A gente está hoje no dia 10 de novembro de 2021, a legislação é louca e muda toda hora. Com o que nós temos hoje, considerando lá a legislação atual, por isso que eu passei a lei lá, a 9.430, artigo 74, não dá. Mas no futuro aí, a Deus pertence, né? Regra atual em área tributária é uma loucura, né? A gente já teve curso aqui, eu estava falando sobre um assunto de substituição, aqui não, mas evento que nós fizemos, eu estava falando sobre ST no começo do curso, e alguém no intervalo falou, Edson, acabou de mudar aquilo que você falou, saiu publicado agora no Diário Oficial. Acontece, né? Mas nesse caso vai ser difícil mudar, tá? Esse caso específico, pelo menos para agora, não muda. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Hoje, com a PERTComp Web, qual o prazo médio de restituição dos créditos oriundos de retenção de nota fiscal? Olha, o PERTComp Web começou agora, então eu não saberia dizer o tempo. Mas a gente imagina que vai ser rápido. A gente imagina, porque está tudo ali, a base está ali. Como o Matheus falou, antigamente você tinha lá, por exemplo, a parte previdenciária tinha lá o sistema da Previdência, os que não conversavam com o sistema da Receita, agora tudo é Receita, é tudo o mesmo sistema, a data prévia acabou, é tudo a mesma ferramenta, tudo junto. Agora PERTComp Web, DCTF Web, é tudo. É para ser rápido. Hoje, a média de um PERTComp anterior estava em média de 1 ano, tá? A restituição. Aí eles pagam sempre, normalmente, dia 20 do mês seguinte à homologação. Então, a média é 1 ano. Eu tenho cliente que levou mais tempo, mas tenho cliente que levou menos tempo. Então, ficou ali em 1 ano a média aqui. Eu estou falando de experiência própria, principalmente de oriundo e de natureza judicial, que a gente faz bastante. Né? Com o PERTComp Web, a gente imagina que vai ser muito mais rápido. Tá? Então, gradativamente, eu imagino que vai baixar, até quase ficar aí 30, 60 dias. Mas não existe prazo legal, tá? A Receita é inteligente nisso. Não existe uma lei que fala, até tal ponto tem que restituir. Não tem.
Não tem. Tanto assim que o Matheus colocou que na empresa lá que ele trabalhou no passado, embora ele foi elogioso a ele mesmo, ele acha que tem cara de novinho, mas não tem. Né? Não, eu pareço novinho, né? Não é. Você não é novinho. Não. Ele falou aquilo é difícil acontecer hoje em dia, tá bom? Não, só que tem um ponto também, embora eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui também, porque da mesma forma que isso está mais rápido, que está na mão da Receita, que a gente tem um sistema integrado, a demanda desses pedidos ele vai aumentar e muito. Por quê? Porque antes era o processo todo na GFIP e o controle feito pelo contador. Agora não. Agora isso vai para a mão de um processo. Então, a gente tem os dois lados desse processo. Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas eu entendo que o processo vai demorar um pouco mais ainda, principalmente no começo, né? A Receita deve ter uma mão um pouco mais pesada, inclusive, né? Eu li alguns artigos na preparação para esse webinar e o pessoal falava que a Receita deve pesar a mão muito nessas análises, né, nesse processo, vai verificar a origem, vai verificar se de fato esse crédito ocorreu. Então, eu não sou tão otimista quanto o Edson é, né? Mas é um processo que eu imagino que pela demanda talvez vai ter um tempo, um ganho nesse tempo aí, nessa espera para os contribuintes, infelizmente. Bom, a gente tem várias perguntas aqui, muitas perguntas sobre restituição, compensação, salário maternidade, então tem várias perguntas, assim, muitas perguntas iguais, né? Então, acho que a gente conseguiu responder aí uma quantidade enorme de perguntas, porque pelo que eu vi, muitas perguntas são parecidas. Já chegamos às 17 horas. Quero agradecer aqui a todos os presentes, a todos que ficaram conosco até esse momento. A gente sabe que é um assunto bem importante, bem pertinente para os contadores, né, que estão aqui conosco e os demais que também não puderam participar. Então, agradeço a participação de vocês, agradeço a participação do Edson, do Matheus, mais uma vez aqui conosco, tirando as dúvidas dos nossos clientes e não clientes também que estão aqui. Muito obrigada a todos. Eu passo para o Edson e Matheus também fazer essas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez o Matheus junto com a gente, né, Matheus? Obrigado aí pela presença. Silvânia, parceirona de sempre aí, né? Que joga um bolão. IFATR Underline 2019. Eu sou o maior propagador. Entra lá no Instagram das meninas que vale a pena. Thomson Reuters mora no coração, Soluções de Domínio também. E vocês, né, que moram no nosso coração, obrigado pela presença. Vamos continuar a bater o papo. Temos o último encontro desse ano, agora em dezembro. Vai ser um tema bem bacana também. Fica atento lá. Sempre participa ao vivo, porque as suas perguntas a gente responde sempre. Tá bom? Obrigadão, fiquem com Deus. Excelente feriado, né? Que faça muito sol. Pessoal do Nordeste não fala nada, porque sempre faz sol. A gente aqui trabalha muito para fazer sol para nós também. Fica com Deus lá, pessoal. Obrigadão. Então, agradeço também a possibilidade, né? Mais um evento que a gente faz junto. Acho que esses temas são muito pertinentes, né? A tendência é que a gente dê mais uma estressada neles a partir do ano que vem, né? A gente vai falar muito ainda de DCTF Web, de Perdicomp, né? Tenham na nossa equipe aqui parceiros para ajudar. A gente sabe que vai ser uma transição e todo o processo de transição, às vezes, ele é um pouco mais complicado do que a gente gostaria, tá? Mas como o Edson falou também, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Tá posto, nós vamos trabalhar, a gente vai oferecer também soluções via sistema para essas entregas também, que vão tornar esse trabalho muito mais fácil, muito mais rápido, e só queria agradecer também a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Tá certo, então, pessoal, até o nosso próximo encontro. Até mais. Valeu, até, tchau. Tchau, galera. Com Deus. Tchau.